Atenção Superior e Atenção Inferior. Esse é o título do capítulo 3 do livro Foco, escrito por Daniel Goleman. Meu nome é Ailton Feitosa e sou sócio fundador do Eduque com Ação Financeira. Essa é a temática do nosso quadro de gestão financeira de hoje. Então vamos começar? Bem, antes de iniciar, eu quero te pedir para que se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também compartilhe essas informações com seus amigos e familiares. Dessa forma a gente está vivenciando a filosofia que é compartilhar saberes, impactar vidas e juntos prosperar. Para falar sobre essa questão do capítulo 3, atenção superior e atenção inferior, eu quero iniciar esse nosso bate-papo de hoje, do de gestão, exatamente com uma frase que me chamou muita atenção, que é exatamente essa: sobrecarregar a atenção entorpece o controle mental. Ou seja, quais são essa atenção que fica entorpecida, Ou seja, como é que a gente pode então minimizar essa sobrecarga da atenção, porque isso vai afetar diretamente o controle mental. Então no livro ficou muito bem claro que a gente precisa ter atenção na perspectiva sobre duas mentes, que ele que chama de mente descendente e mente ascendente. Então, por exemplo, uma mente de baixo para cima é exatamente a mente onde você precisa ter cuidado com relação a algumas características que é inerente a esse tipo de mente. Porque ela é mais veloz, em termos de tempo cerebral, ela opera em milésimo de segundo, é a mente onde a gente destaca que ela é automática, ou seja, agimos de forma automática. Tu já parou para pensar, por exemplo, que você não precisa mais olhar para a ignição, olhar para a direção ou para a marcha toda vida que vai dirigir o seu carro, porque você automatizou os movimentos. Ou seja, a mente que está sendo utilizada para fazer esse processo de passar a marcha, de prestar atenção na direção, de olhar para frente, é exatamente a mente que está relacionando de baixo para cima, ou seja, é a mente ascendente. Então é essa mente que faz com que você consiga agir no piloto automático. Certo? Então ela é gestora dos modelos de mundos que a gente cria. Então muitas vezes as respostas que a gente vai dar quando a gente está direcionado para essa mente, ela ocorre de forma automatizada. Inclusive no livro, ele até destaca que estava tendo um momento lá no restaurante, o Gaston pergunta se ele já estava gostando da comida, uma pessoa que estava junto com o autor estava gostando da comida, o colega dele responde que ainda não. Ou seja, ele pensou que o garçom estava perguntando se ele já tinha terminado de comer, Ou seja, ele deu uma resposta automatizada. Por quê? Porque ele exatamente está utilizando essa mente de baixo para cima, ou seja, essa mente que é ascendente, para responder a tudo e a todos. E isso a gente faz muito no nosso dia a dia. Por isso que é interessante a gente estar sempre focado, a gente estar sempre atento ao momento no que a gente está realmente vivenciando. Uma outra mente que também ficou muito claro e é bastante interessante a gente ter o cuidado é essa mente que ele destaca de cima para baixo, ou seja, a mente descendente. Nessa mente de cima para baixo, geralmente é a mente onde a gente utiliza para fazer leituras de livros. É uma mente que é mais lenta, ela é mais voluntária, Ela é mais esforçada, porque ela exige exatamente que a gente faça um filtro para que a gente possa estar, de fato, pleno naquele momento, tá certo? Então, ela na utilização dessa mente você consegue criar novos modelos e a partir daí você consegue construir novos planos, E consequentemente você aumenta o seu repertório e não fica mais naquele lance do automático, tá certo? Então basicamente o livro, o capítulo 3, ele vai estar todo regido por essas duas mentes, que é interessante a gente entender as particularidades de cada uma delas para a gente não cair em armadilhas, por exemplo, do marketing, O marketing ele visa exatamente para que a gente faça a tomada de decisões de forma imediata, de forma involuntária, de forma por impulso. E quando você não tem o conhecimento dessas estratégias, porque eles têm, os marqueteiros têm isso muito bem definido, como acessar a mente para que ele faça a tomada de decisão. E muitas vezes você faz essa tomada de decisão de forma involuntária e vai racionalizar a forma como foi feita a compra, por exemplo, de forma mais racional, de forma mais metódica. E isso depois que você fez a compra. Então é muito interessante, eu recomendo que vocês façam uma leitura mais apurada sobre esse capítulo 3, porque ele vai dar exatamente elementos para que a gente não caia em armadilhas do comércio, digamos assim, do marketing de uma maneira geral, e façamos sempre tomada de decisões de forma mais assertiva, sempre levando em consideração essas duas mentes, a mente ascendente e a mente descendente, tá bom? Então,
Dessa forma eu vou estar finalizando aqui o meu de gestão financeira de hoje e te convidar também, né, para que você possa fazer parte das nossas lives que ocorrem sempre no segundo e quarto sábado de cada mês, que é exatamente o quadro que nós criamos, né, compartilhar saberes, impactar vidas e juntos prosperar. Um forte abraço e até breve.